E aí galera, beleza? Eu sou estudante do curso de Engenharia Civil no NASP-EC, Universidade Adventista de São Paulo. Bom, eu só coloquei aqui para exemplificar o modelo, né, do que é uma viga Gerber, o que é a rótula, né? A rótula na verdade é esse encaixe aqui, ó, que a gente vê em algumas construções aí, ok? Esse encaixe ele pode funcionar de duas formas, até onde a gente percebe. Nesse caso aqui, por exemplo, me parece que ele está funcionando como um apoio. Mas digamos que esse apoio estivesse no centro aqui, ó, e desse lado aqui a gente ainda tivesse uma carga em balanço aqui. Uma boa carga aqui concentrada. Qual seria a tendência do giro dessa barra? Seria subir, né? E esse encaixe aqui, ele iria reagir segurando ela para que ela não subisse e não apoiando para que ela não caia, né? Então ele pode funcionar dessas duas formas. Esta aqui é a viga. Se vocês perceberem, é quase a mesma coisa do que o que a gente estava mostrando aqui, ó. A rótula nada mais é do que aquele encaixe. E aqui a gente tem aquela situação de uma carga distribuída no lado do balanço, o que provavelmente faz com que esse braço aqui, caso se soltasse, levantasse, e essa carga aqui, ela tendesse a baixar aqui, né? E não o contrário. Bom, aqui nós temos então três tipos de carga nessa nossa viga, né? As cargas distribuídas. Então nós temos essa de 20 kN/metro. Nós temos essa carga distribuída aqui de 30 kN/metro. Nós temos essa carga aqui inclinada, concentrada e inclinada, né, de 50 kN. E nós temos esse momento de 10 kN vezes metro, né? Não é por metro, é vezes metro, né? Então ele não vai ser multiplicado, a gente já vai ver isso. Então o que a gente vai fazer aqui agora para facilitar os nossos cálculos de reações de apoio? A gente vai concentrar essas cargas que estão distribuídas e nós vamos também decompor no eixo Y e no eixo X essa carga inclinada, porque não tem como a gente somar ela, calcular ela, o quanto está reagindo nos apoios, se ela ainda estiver inclinada, porque a gente não precisa saber qual que é a concentração dela no eixo Y, para ver quanto esses apoios aqui vão suportar desta carga no eixo Y. A carga que nós encontrarmos aqui no eixo X, ela será impedida por este apoio aqui, ok? Então a gente precisa disso, precisa encontrar essa carga, não dá para calcular ela desta forma. Eu não vou me deter em todos os detalhes de como faz a decomposição, eu vou procurar ser mais direto. Então vamos lá, então aqui a gente vai concentrar 20 kN vezes metro. Como é que se concentra isso aqui? A gente sabe que um retângulo, para a gente descobrir a área de um retângulo, a gente faz base vezes altura. Então, a carga é referente à altura. Nós temos 20 kN de altura. E de base nós temos 6 metros. Então, nós vamos fazer 20 vezes 6, certo? Então, 20 vezes 6 é igual a 120, ok? E para essa aqui nós vamos fazer 30 vezes 1, que é igual a 30 mesmo. E onde vai ser concentrada essa carga de 120 kN? Bem no eixo de gravidade aqui do retângulo, né? Que fica exatamente no meio dele. Então não vai ser a 2 metros, não vai ser a 4 metros. Vai ser a 3 metros. E a gente vai criar uma nova medida aqui, então, para concentrar esse triângulo. Agora vamos à decomposição dessa carga aqui. Vamos ver como é que fica. Bom, eu desenhei aqui só para a gente perceber que isso aqui também é um triângulo. Certo? Por quê? Porque aqui a gente tem o eixo X, correto? E aqui a gente tem um eixo Y. Então, se eu desenhar aqui um eixo X, ó, e aqui um eixo Y, eu vou ter um triângulo e aí eu vou entender esses 30 graus. Ok? Então, vamos considerar e precisamos considerar que esta parte aqui realmente é o nosso eixo X. E realmente é, né? E essa parte é o nosso eixo Y. Ok? Então, a gente sabe que cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa.
a gente não vai precisar fazer isso, porque a gente já foi dado para nós aqui que é 30 graus. Ó. A gente não precisa encontrar o cosseno desse triângulo. E a gente sabe que seno é cateto oposto, né? O cateto que está oposto ao ângulo aqui, né? Está oposto ao nosso ângulo θ ali, né? Dividido pela hipotenusa. Então, vamos considerar o quê? Que cosseno se refere ao eixo x e que seno se refere ao eixo y. Então, como que a gente decompõe? A gente vai fazer 50. A gente vai fazer 50 vezes o cosseno de 30. E aí, o resultado será essa nossa carga em eixo de x, ó. 43,3 kN. Tá vendo? Então, geralmente, assim, quando a gente vê o triângulo e tal, a gente vai perceber os catetos aqui, né? Geralmente, cosseno vai se referir ao eixo x. Geralmente, né? Pode ser que isso mude. E para descobrir a carga em y, a gente vai fazer 50 vezes seno de 30, que vai dar 25 kN. Você pode conferir aí na sua calculadora científica. Ok? E aí chegou a hora de nós concentrarmos essa carga. Então ela vai ficar assim, 25 kN, 43,3 kN no eixo x, 120 kN, que é essa carga desse retângulo bem no eixo, bem no centro, né, que deu o que? 3 metros, nós chamamos 6, deu o que? 3 metros do nosso primeiro apoio aqui da esquerda e 1 metro do nosso apoio aqui da direita. Eu não botei outros 3 metros porque não interessa para nós aqui. Nós não vamos fazer nenhum cálculo que precise dessa medida para cá, gente. Para achar as reações de apoio, basta a gente fazer cálculos nesses dois apoios, ok? E qual que é o segundo passo agora? Aqui vocês viram que eu concentrei também a carga de 30 kN a meio metro, no centro também. E os 10 kN vezes metro que permanece da mesma forma, ok? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é nós dividirmos essa estrutura. Tá vendo aí? Ó, é a mesma estrutura, só que a gente dividiu bem na rótula, ok? A gente dividiu bem na rótula. Por quê? Porque para a gente encontrar as reações de apoio, nós vamos ter que encontrar necessariamente qual é o tipo de força que esta viga está exercendo neste engate aqui, no engate da rótula, né? Qual o tipo de força que ela está exercendo? Ela está puxando essa viga aqui? Ela está puxando ou ela está empurrando, né? Essa força que ela está exercendo, ela vem como uma carga de cima para baixo ou ela vem como uma carga de baixo para cima? E por isso, pessoal, como a gente sempre vai precisar disso na rótula, né? Para calcular as reações de apoio da parte mais estável, nós vamos começar geralmente o cálculo pela parte mais instável. Essa parte aqui, ela se sustenta sozinha. Se você largasse essa viga exatamente como está aqui, o que ia acontecer? Ela ia cair, né? Ela ia girar aqui, ó. Que tipo de giro ela ia ter que fazer só para a gente ir raciocinando já que tipo de força ela vai exercer aqui? Eu acredito que por causa deste peso aqui e deste momento que também está ajudando a fazer giro no sentido horário, que se nós soltássemos esta carga, realmente tirássemos o engate aqui, ó, o apoio, essa viga ia girar aqui, né? Essa carga, digamos que ela está solta aqui, né? Ela ia cair para cá, né? Mas nós vamos colocar uma reação de apoio aqui. Como aqui a gente tem uma reação de primeiro gênero, que impede apenas um movimento na vertical, para que ela fique isostática na hora de nós calcularmos, só uma questão de satisfazer as equações de equilíbrio, eu coloquei aqui um apoio de segundo gênero, ok? Então vamos aos cálculos. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai substituir esses apoios no diagrama de corpo livre, né, por setas. Então vamos aos cálculos. Eu coloquei a seta para cima aqui, ó.
Se a seta estiver correta, realmente aqui der um número positivo, esse R1 for positivo na hora de nós calcularmos, quer dizer que aqui eu tenho um apoio que está impedindo, ou está neutralizando, né, está zerando uma carga. Se eu encontrar um número negativo, eu tenho que inverter o sentido dessa nossa flecha, né? Como se eu tivesse um apoio aqui, ó, impedindo ela de subir. E se ela realmente estiver subindo aqui, caso ela estivesse solta, ela está puxando aquela viga de baixo. E aí essa carga aqui eu vou transferir para aquela outra viga de baixo para cima. Então vamos fazer o somatório das forças em Y. Somatório de forças em Y. O que a gente tem em Y aqui? A gente tem R1 mais VC menos qual é as cargas que a gente tem sofrendo aqui em cima? Só 30 kN, porque aqui é uma carga momento. E nós não estamos calculando aqui momento. Não estamos calculando somatórios de momento igual a zero. Estamos calculando somatório de forças em Y. Então, o momento não entra agora. Então, a gente tem menos 30, né? De cima para baixo, menos 30. De baixo para cima, positivo. Ok? Eu nem coloquei aqui essa convenção, porque ela já é tão habitual, né? Essa convenção de momento é que às vezes tem gente que muda, mas essa aqui geralmente fica igual. Isso aqui é convenção, você que determina. Mas você determinando, por exemplo, a gente determinou aqui que os nossos momentos que giram no sentido horário serão positivos. Mas eu poderia dizer o contrário, que o momento que gira no sentido anti-horário é positivo. Só que eu ia ter que fazer isso para toda a estrutura. Não posso assim, aqui eu vou calcular positivo no sentido anti-horário. E nessa próxima aqui, positivo no sentido... Não. Se eu determinar que positivo é sentido horário e negativo anti-horário, isso vai valer para todo o meu cálculo até o final. Ok? Então, eu já determinei assim, positivo no sentido horário, negativo no sentido anti-horário. De cima para baixo, negativo, de baixo para cima, positivo, quando for cargas. Ok? Nosso próximo, então, aqui é R1 mais VC menos 30 igual a zero. Passando menos 30 para o outro lado, nós vamos ter 30 positivo. Então, R1 mais VC vai dar 30, correto? Vamos agora ver o somatório de forças em X aqui, ó. O que a gente tem de força atuando aqui no eixo X? Essas estão no eixo Y. Esse aqui é um momento, não é força. Então, o que a gente tem aqui? Nada, né? Não temos nada. Então, o somatório de forças em X é igual a zero. Não temos força nenhuma atuando aqui no eixo X. Vamos agora ao nosso somatório de momentos, então, né? Que é igual a zero. Então, vamos lá. 30, vamos fazer momento em R1 para a gente descobrir qual o valor de VC. Então, vamos lá. 30 vai fazer giro no sentido horário. Então, ele vai ser 30 vezes a distância até R1. Qual é a distância? Meio mais 1 mais 1. Então, 30 vezes 2,5. E aqui agora tem VC, né? Fazendo giro no sentido anti-horário. Então, você vai ter menos VC vezes 2. Ok? Menos VC sobre 2. Mas e agora aqui, ó, nós temos 10 kN de momento que está fazendo giro no sentido horário. Então, você vai ter que colocar ele aqui agora nesse cálculo. Então, mais 10 kN. Mas e a distância? Não multiplica pela distância? Não. Apesar de, por coincidência, que nós só temos 1 metro, deu 10, né? Seria 10 vezes 1, 10. Mas não é isso que está acontecendo. Poderia ser 10 e aqui nós poderíamos ter 100 metros, 50 metros de distância. Ele continuaria sendo 10. Então, você só vai ver se ele está no sentido horário ou anti-horário e vai aplicar conforme a sua convenção. Então, mais 10 kN igual a zero, nós vamos ter menos 2 VC. Passando essas somas para o outro lado, menos 85, nós vamos ter VC igual a 85 dividido por 2. A gente já substituiu os sinais negativos, né?
Então, 85 dividido por 2 vai dar 42,5 kN. Então, o nosso VC vale 42,5 kN. E agora, o R1, precisamos fazer todo o somatório de momentos para descobrir R1? Não. Lembra que a gente já fez aqui no início as forças em Y, R1 mais VC igual a 30? Então, basta nós substituirmos VC pelos 42 kN encontrado. Pessoal, é interessante que aqui você já coloque que é 42,5 kN. Eu acabei deixando para trás. Eu coloquei aqui e não passei para lá. Então, vamos lá. Vamos substituir aí, então, na nossa equação aqui, R1 mais 42,5 kN igual a 30. Então, vamos isolar o R1, que vai ficar igual a 30 menos 42,5. Ok? Então, ficou menos 12,5 o R1. Menos 12,5. O que quer dizer? Que a gente tem que inverter o lado dessa seta, né? Ela tem que ficar para baixo. Ou seja, este apoio aqui de segundo gênero que eu coloquei para baixo, como se ele estivesse apoiando um peso que vinha de cima para baixo, ele na verdade está no sentido inverso. Ele está apoiando uma carga, uma força que está sendo feita de baixo para cima. Ou seja, este pedaço da viga aqui, graças a esta carga e este momento, está puxando aquela viga lá embaixo. E aí então a gente vai representar isso lá naquela viga de baixo para cima, tá? Só para a gente saber se a gente fez tudo certo aqui, o que a gente faz? A gente soma as reações de apoio, mas respeitando o sinal de negativo daí, menos as cargas que a gente tiver tem que dar zero, né? Porque o somatório das forças em Y é igual a zero, lembra? Então a gente vai ter aqui, ó, 42,5 menos, lembra que deu negativo? Menos 12,5 igual a 30. Então aqui eu tenho 30, então eu vou fazer 30. E aqui eu tenho 30 negativo, né? 30 menos 30 é igual a 0. E aí você pode sorrir feliz. Até agora a gente está acertando. Beleza? Vamos para o próximo cálculo. Lembrando que a convenção tem que seguir a mesma. Aqui você já vai ver aqueles nossos 12,5 sendo aplicado de baixo para cima, como se essa viga estivesse sofrendo uma carga. Ó, eu coloquei em pretinho aqui, porque isso aqui não é um apoio, né? Mas enfim, ela está sofrendo uma carga, está puxando. Ela não precisa de um apoio aqui, porque ela já está isostática por causa desses dois apoios. Só representei aqui que essa carga aqui ela está de baixo para cima, porque aquela viguinha que estava aqui em cima, ela está puxando esta viga aqui, ok? Então vamos aos cálculos. Somatório de forças em Y igual a zero. O que a gente tem em Y agora? A gente tem VA mais VB mais 12,5. Eu não botei na ordem ali, né? VA mais VB mais 12,5. E em Y negativo, nós temos menos 25, menos 120. E aí nós vamos ter que VA mais VB, né? Isolando VA mais VB aqui, nós vamos ter menos 25, menos 120, vai dar 145. Mais 12,5 vai dar menos 132,5. E aí, em aspas, né, passando para o outro lado positivo, 132,5 kN. Então, a gente já sabe que a somatória de VA mais VB dá 132 kN. Agora, a gente vai encontrar VA ou VB para substituir aqui. E aí, conhecer o valor para as reações dos dois apoios. Ok? Mas ainda temos que ver o somatório de forças em X. Então, o que a gente tem em X? Em X a gente tem HB, que eu coloquei aqui, ó, da esquerda para a direita. Eu coloquei o HB, então vou colocar ele como positivo, da esquerda para a direita. E aqui da direita para a esquerda eu concentrei essa carga de 43,3 kN. Então, tem que HB menos 43,3 kN. Isolando HB, eu vou ter, passando para o outro lado, né, 40,3 kN é o resultado do meu HB. Agora que a gente já tem
O HB falta a gente fazer o somatório dos momentos. A gente já fez as 3 equações básicas. Forças em Y, forças em X e agora momentos igual a 0. Então, de momento, a gente vai ter o quê? Eu vou fazer momento em relação a VA. Ok? Para que entre o VB na história e a gente encontre ele. Se eu escolher fazer somatórios de momento neste ponto VA, quem é que não entra aqui? Qual é a parcela que não vai entrar? A de VA, né? Porque VA não faz momento em VA. Aqui o momento é 0. Ok? Então, em relação a VA, eu vou ter 25 kN. Fazendo giro horário. Ah, mas está de cima para baixo, não era para ser negativo. Não, agora é somatório de momento. E a gente convencionou que sempre que fizesse giro no sentido horário seria positivo. Então, se eu estou segurando aqui, ó, esta estrutura neste canto e estou aplicando uma carga aqui, ó, digamos que eu cortei ela aqui, estou empurrando aqui para baixo, ela vai fazer giro em que sentido? Isso aqui vai ser como um ponteiro do relógio, ó. Vai girar, vai girar, vai girar, ok? Então, eu vou ter 25 vezes 2 mais 120 vezes 3. Aí eu vou ter VB, que vai fazer um sentido anti-horário agora. Então, eu vou ter VB vezes 4. E eu ainda tenho os 12,5 kN, que é vezes 6. E ele vai fazer giro no sentido anti-horário também. Então, menos 12 kN vezes 6, igual a 0. Então, aqui eu vou ter, vamos puxar já o VB para cá, né? VB vezes 4 mais 50 mais 360 menos 75, que é a soma dessas multiplicações aqui, né? Só que eu ainda deixei elas individuais. E agora sim, a gente soma tudo isso daqui, né? 50 mais 360 vai dar 210. Menos 75 vai dar 335. Está desse lado da equação, né? Eu vou passar para o outro lado e vai ficar menos 335. Logo, VB será igual a menos 335 dividido por menos 4. Vai dar positivo, menos com menos mais, né? VB vai ser igual a 83,75. E você já pode colocar o seu resultado de VB aqui, que eu ainda não coloquei. E por mágica já apareceu o resultado do VA, que não deveria ter aparecido lá ainda, ok? Então, VA, nós vamos substituir aqui o VB naquela nossa equação, né? Que a gente ainda não conhecia uma das duas incógnitas. Então, nós vamos ter VA mais 83,75. Note que eu só estou substituindo a incógnita pelo número encontrado aqui. Mais VB igual a 132,5. Então, eu vou isolar o VA, 132,5, menos, passando ele lá para o outro lado, 83,75. VA será igual a 48,75, que já estava lá, e VB será igual a 83,75. Pronto, pessoal. Está aí tudo resolvidinho as nossas reações de apoio. Será que a gente acertou? Bom, cabe a gente conferir. Somamos as forças aqui em cima. Então, 120 mais 25, 145, menos 48,75, menos 83,75, menos 12,5, igual a 0. E você já pode sorrir aí feliz. A gente também acertou essa segunda parte da equação. Beleza, pessoal? Dá até para dar uma pausa aqui, né, no videozinho. E a gente continuar o gráfico de reações de apoio no próximo vídeo. Então, eu vou dar uma pausa aqui, ó. Beleza, pessoal. Para pausa foi mais para mim, né? Para você seguiu a mesma coisa. Mas tava precisando dar uma respiradinha aqui. Eu até pensei em pausar, cortar o vídeo e fazer em 2, mas pensei, não, vamos fazer tudo numa só aqui mesmo, que fica um pouquinho mais longo. Se o pessoal quiser ir pausando em casa, voltar ao vídeo, fazer um pouco de cada vez, né? Seria bacana você pegar e voltar esse vídeo aqui, caso você não tenha pego todos os pormenores dele aí. Seria bacana você voltar esse vídeo e lá do início tentar chegar até este ponto aqui e acertar tudo,
Aí você acertou tudo, você pensou assim, ó, tô pronto para ir para a próxima. Diagrama de esforço normal, cortante e fletor. Então vamos juntar toda a nossa viga aqui e vamos conferir se a gente acertou. Lembra que aqueles 12,5 ele era virtual, né? Ele não existia de fato. Nós não temos um apoio aqui, nós temos uma rótula. Mas nesta rótula nós temos essa situação acontecendo. Essa rótula aqui ela está, caso nós soltássemos ela desta parte aqui, que é a parte que sustenta ela ia subir aqui, né? Isso tudo aqui ia cair para esse lado aqui, né? Então ela está sofrendo aqui uma reação. E essa reação é de menos 12,5, ou seja, ela não está apoiando, ela está puxando. E aí esses menos 12,5, eles aparecem aqui, ó, se a gente reparar. Porque aqui a gente tem 30 kN nessa parte da estrutura. Se essa estrutura aqui fosse uma estrutura isostática por conta e esses 30 kN estivessem aqui em vez de em balanço, nós teríamos 15 kN neste apoio e 15 kN neste apoio. E nós teríamos 30 menos 30 igual a zero. Agora a gente não tem isso. A gente tem 30 menos 42,5 kN igual a 12,5. Então o somatório de forças em Y aqui não está dando zero. Mas ele está dando zero porque aqui eu tenho menos 12,5. Ok? É uma questão de teoria aí, mas só para a gente entender. Porém, agora, ao conferirmos, nós vamos fazer o seguinte. Vamos ver se a gente sorri, né? A gente vai somar todas as nossas forças verticais aqui, ó. 25 mais 20 mais... Bom, desculpa, 25 mais 120, né? 145 mais 30, 175. E a gente vai... Esse menos 175 a gente vai somar com as nossas reações de apoio, que vai ser 48,75 mais 83,75 mais 42,5 menos tudo isso que está aqui em cima vai dar zero e a gente pode ficar feliz. E o nosso somatório, se você quiser, eu não fiz aqui, né? Não coloquei a conta, mas você pode fazer na calculadora aí que você vai ver que é isso mesmo. Some tudo isso aqui que está aqui em cima. Isso aqui não, né? Só o que está no eixo Y. E lembre que aqui é 120 kN. E diminua pelas reações de apoio aqui, ó. Não entrando HB, né? HB você diminui por força em X. E aí você vai ter zero. Então, HB 43,3 menos 43,3 igual a zero. Por isso que eu botei esse camaradinha sorrindo aqui também, porque nós zeramos todas as nossas forças e isso aqui está isostático. Beleza, pessoal? Agora vamos para a nossa próxima situação, que é o nosso gráfico de esforço normal e cortante. O fletor fica para o próximo slide. Bom, e nosso diagrama de esforço normal e cortante está aí. Para o nosso esforço normal, nós vamos ter 43,3 kN, que deu para nós positivo, né? Indo até o apoio que impede ele, né? Que reage em relação a essa carga. Então nós temos aí, 43,3 kN, está prontinho aí o nosso diagrama de esforço normal. O nosso diagrama de esforço cortante poderia fazer vários cálculos aqui com vocês agora. Em vez de fazer todos esses cálculos um por um com vocês, eu vou fazer direto. E você vai ver que dá certinho para fazer direto, simplesmente com soma e subtração, ok? Então a gente tem 48,75 kN. Aqui a gente tem essa carga distribuída de menos 40 kN, né? 20 vezes 2, 40. Então menos 40 kN, e por se tratar de uma carga distribuída, como vai se comportar essa nossa linha? Ela vai ser constante ou ela vai ser inclinada? Ela vai ser inclinada. E no outro vídeo, se você tem interesse em saber por que ela é inclinada e por que uma hora ela é reta, constante, por que outra hora ela é uma parábola, você assista o outro vídeo, a gente vai fazer isso por equações e vai ficar bem claro isso.
Então vamos lá, então a gente tem uma carga inclinada aqui de menos 40, então a gente vai fazer 48,75 menos 40 vai dar 8,75 e você já traça a sua linha, vem seguindo os seus pontos. E aqui agora a gente tem 25 kN negativo também, então 8,75 menos 25, 16,25 negativo. Agora a gente tem aqui novamente 40 kN de carga inclinada, né, distribuída, 20 vezes 2, 40, então menos 40 vai menos 56,25. E agora aqui entrou o nosso VB, que é positivo 83,75. Então, mais 83,75, 27,5. E agora nós temos mais uma vez a nossa carga distribuída de 20 kN por metro. Então, nós vamos ter de novo 40. Então, 27,5 menos 40 igual a menos 12,5. O que a gente tem de carga aqui? Nada. O que a gente tem de carga aqui? Nada. Então, quer dizer que essa linha ela vai seguir reta até a próxima situação de mudança. Então, a gente vai continuar com menos 12,5 kN. E quando a gente chegar aqui, a gente vai ter o nosso VC menos 12,5 kN mais 42,5 kN igual a 30. E aí aqui a gente vai ter uma carga distribuída de 30 kN vezes 1, que é 30. E por ser distribuída, a gente vai também traçar ela de maneira inclinada. E nós vamos ter 30 menos 30 igual a 0. E aí pode ficar feliz, você acertou. Começou em 0, terminou em 0. Começou em 0 em aspas, né? 0 subindo para 48,75, ok? As cargas que nós tivermos, as áreas que nós tivermos para baixo do eixo X são negativas, as que estiverem para cima do eixo X são positivas. Então, já traçamos todas elas aqui, ok? Agora você vai perceber que vai nascer uma nova linha aqui, ó. Por que eu tracei essa nova linha aqui? Porque isso vai ser interessante para o nosso cálculo de momento fletor. Certo? Sempre que as nossas linhas traçarem o eixo X, o momento fletor desta área será máximo. Vai alcançar seu ponto máximo, né? Então, o que acontece? Desta área aqui de VB até VA, as nossas linhas do cortante elas cortaram aqui, ó, a 2 metros. Então, aqui a gente vai ter a curva máxima do nosso momento fletor. Se ela for positiva, vai ser aqui para baixo, ó. Se ela for negativa, ela vai ser aqui para cima, mas vai ser a nossa curva máxima, o ponto máximo da curva. Ela vai subir, quando chegar aqui, ela vai começar a descer. Mesma coisa aqui, ela vai começar a descer, quando chegar aqui, ela vai começar a subir, vai chegar no seu ponto máximo de curva, ok? Mais um detalhe aqui que vai ser interessante, aqui a gente tem uma rótula. Rótula não transfere momento, ou seja, essa rótula aqui, esse apoio, ele nunca vai transferir momento para este lado aqui. E nem o contrário. Quer dizer que o nosso diagrama de momento, quando chega na rótula, ele sempre tem que dar 0. A linha sempre vai ter que estar cruzando em 0. Então, já é uma forma de a gente saber se a gente está acertando ou não a questão, ok? E como que a gente vai calcular estes momentos? Primeiro, a gente precisa saber quanto vale essa distância aqui, ó. Porque a gente não tem, né? Nós temos o total dela é 2 metros. Mas quanto que ela é aqui? Aqui ela é X. Você não sabe. Você precisa saber. Então, tem duas formas de saber. Uma delas é o seguinte. Eu vou fazer por ela. Você vai fingir, em aspas, né? Que você vai subir paralelamente esta linha aqui, ó, até ela chegar aqui em 0. Então, quanto que você tem que subir dela? Pensa um pouquinho aí. Você tem que subir 12,5, né? Que esse é o comprimento dela aqui, ó. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai subir ela 12,5, ok? Se você subiu 12,5 aqui, quanto você subiu aqui? Se você subiu exatamente de maneira paralela, você subiu 12,5 também. Então, quanto que você tem no total agora, daqui até aqui? Você tem 27,5 mais os 12,5 que você subiu, você tem 40. E qual que é o vão total aqui? 2 metros, ok? Se para 2 metros você tem 40 de altura,
quantos metros você vai ter para 12,5 de altura? Ou quantos metros você vai ter para 27,5 de altura? Só a maneira como eu estou te perguntando isso já sugere uma regra de 3, não é? E é justamente o que a gente vai fazer. Se para 40 a gente tem 2, para 12,5 a gente vai ter quanto? E aí esse quanto, né, essa interrogação, essa incógnita, a gente representa por x. E aí a gente vai fazer aquela velha regrinha de x, ó, de 3, 40 vezes x, 12,5 vezes 2. E aí eu vou ter 40x igual a 12,5 vezes 2. E aí isolando x eu vou ter x igual a 12,5 vezes 2, 25, né? E aí passando x para o outro lado, dividindo, 25 dividindo por 40 igual a 0,625. O que é esse 0,625? Eu usei uma casa a mais para dar mais precisão, mas é 0,62 centímetros. Esse 0,62 centímetros se refere a que lado aqui dos vãos? Esse lado maior, lembrando que ele tem 2 metros, ou esse lado menor? Só por simetria a gente sabe que se refere por esse lado menor, mas você também pode lembrar que quem está sendo dividido por quem aqui? Eu estou dividindo 25, que se refere aos 12,5, por 40. Então, eu vou ter o resultado referente a quem está sendo dividido. Tá? Então, se eu tenho 0... Agora a gente já pode tirar essa barrinha dali, né? Se eu tenho 0,72 aqui, quanto que eu vou ter aqui? Eu vou ter 0,72, ou 625, menos 2. E aí eu vou ter 1,375. E aí pode mandar essa barrinha embora já. E ficamos com as distâncias que nos interessam, ok? E como que a gente vai calcular os nossos momentos agora? Bom, poderia ser feito daquela mesma forma. Eu poderia fazer um corte aqui à direita e dizer que quanto que eu tenho aqui de momento à esquerda? Eu tenho 0, aí eu sabia que começou em 0. Depois eu faço um cortezinho aqui à esquerda, né? E aí eu calculo todos os momentos para ver quanto que vai dar até aqui, eu traçar o pontinho aqui. Depois eu faço cortezinho aqui, calculo todo que tem momento em relação a esse corte que eu fiz, traçar outro ponto. Depois eu faço o cortezinho, calculo todo o momento, traço o ponto. Depois eu faço um cortezinho aqui no momento, calculo tudo de novo. Como eu sei que aqui é 0, né? Nem precisava calcular tudo de novo, tá? Mas eu calculo tudo de novo. E aí eu tenho que fazer um cortezinho desse lado também para considerar ele dos dois lados. E aí depois passar para cá, cortezinho, cortezinho. Bom, a gente vai fazer de maneira diferente desta vez. A gente vai calcular as áreas. O valor destas áreas aqui, ó. Quanto vale essa área aqui? 48,75 vezes 2 metros. 56,25 vezes 2 metros. 20. Então, a gente só vai encontrar o valor dessas áreas aqui, ok? Como aqui a gente tem uma área, se não me engano, como é que é o nome disso aqui mesmo? Pentagonal. A gente não vai calcular ela dessa forma, né? A gente vai traçar uma linhazinha. Deixa eu só numerar as áreas aqui primeiro que a gente tem, ó. Cada lugar onde se fecha um ciclo, ó, aqui está fechadinho, né? Fechou um triângulo. Nessas 4 linhas, fechei um retângulo. Nessa outro retângulo. Aqui um triângulo, um pentágono, aqui pentágono. Puxa, não estou falando a coisa certa aqui. Bom, eu esqueci o nome desse tipo de estrutura aqui, ó, de área. Mas aqui a gente percebe que tem uma área, ok? Então eu já delimitei as áreas. Faça isso. Delimite as áreas. Sempre que você fechar aqui 4 linhas, 3 linhas... Você vai ter uma área que parece que tem uma areazinha aqui, mas não tem, porque isso aqui tinha que estar cruzando bem no 0 aqui, ó. E eu cruzei errado, tá? Considera que essa linha está um pouquinho mais para cá, ó, que ela está aqui. Então, o que a gente vai fazer para conseguir calcular essas áreas aqui? Você vai ver que calcular a área é bem facilzinho, só as que vão dar trabalho é essa daqui e essa daqui, porque a gente tem que dividir em 2 tipos de formas diferentes para ficar mais fácil. Por exemplo, aqui eu vou ter que dividir num triângulo, retângulo e aqui num retângulo. E aí, quanto que eu tenho de altura aqui, ó, já que eu cortei esses 8,75? Eu tenho 40. E como que se calcula a área de um triângulo? É base, que vai dar 2,
vezes a altura, que vai dar 40, dividido por 2, né, pessoal? Lembra de dividir sempre por 2. Então, eu vou ter 40 vezes 2 dividido por 2 igual a 40. E aqui eu vou calcular só o retângulo. 8,75 vezes 2, 17,5. E eu vou ter 40 mais 17,5, eu vou ter 57,5 nesta área aqui, ok? Vamos calcular a próxima área. Nós vamos ter aqui menos, né? Só lembra que é menos. Você pode já colocar o sinal de menos na hora de calcular, ou calcular tudo como se fosse positivo e depois, no final, no resultado, aplicar o sinal negativo. Mas você não pode esquecer que essa área aqui é negativa, porque está abaixo do eixo X. Eu já vou colocar o sinal negativo. Ó, tirando esses 16,25 desse comprimento total aqui, vai me sobrar 40 de novo, né? Para esse triângulo. Então, eu vou ter 40 vezes 2 dividido por 2 igual a menos 40. E aqui eu vou ter 16,25 vezes 2 igual a menos 32,5. Menos 40 menos 32,5 igual a menos 72,5, ok? Então, já descobri o valor para minha área 2. E na minha área 3, agora começa a ficar mais fácil, porque não tem mais essas divisões. 27,5 vezes a distância. 1,375 dividido por 2, porque é a área de um triângulo dá 18,9 positivo. E essa área aqui menor, menos 12,5 vezes a distância, 0,72,5 dividido por 2 igual a menos 3,90. E essa nossa área 5 e a nossa área 6 vai dar a mesma coisa, né? Porque vai ser menos 12,5 vezes 1. E aqui vai ser menos 12,5 vezes 1. E tudo vai dar menos 12,5. Ok? E a nossa última área vai ser 30 vezes 1 dividido por 2. 15. Está aí o nosso cálculo das áreas. E aqui está a nossa fórmula, então, para encontrar o momento para cada uma das nossas linhas pela área do cortante. E ele vai ser assim, ó. O nosso momento anterior, o primeiro momento que a gente tiver, o momento anterior ao da área que nós estamos calculando, mais ou menos, por que mais ou menos? Não é que você vai ter que calcular uma vez mais, outra vez menos. Mais ou menos eu só coloquei para lembrar que às vezes ele dá positivo, às vezes ele dá negativo. Então, o momento somado à área, seja ela negativa ou positiva, vai te dar o resultado para o momento seguinte, ok? Isso já vai ficar mais claro agora. Aqui eu vou copiar todas aquelas nossas áreas que a gente encontrou, os valores para as áreas 1, 2, aqui eu só copiei, pessoal, só fui aqui, ó, dei um Ctrl C aqui e fui copiando, ó, copiei essa área, copiei aqui o resultado final dessa área 57, menos 72 na área 3, na área 2, desculpa, e aí passei para cá, só fiz isso, ó, área 2, menos 72,5, ok? Então, momento anterior somado a mais ou menos a área seguinte vai ser igual ao momento seguinte, legal? Então aqui, qual que é o momento que a gente tem aqui nessa primeira linha? Você sabe que aqui, como não tem nenhum momento concentrado, é 0. Então 0, e qual que é a área seguinte? Essa aqui, né? A área que está na frente do 0. 0 mais ou menos 57,5. 57,5 a gente viu lá que deu positivo. Então, 0 mais 57,5 vai dar 57,5. E a gente vai fazer um pontinho aqui e traçar a nossa linha em forma de parábola. Ok? Por que parábola? Porque é carga distribuída. Pois no outro vídeo você entende o porquê que é parábola de verdade, que é uma explicação meia básica, né? Sempre que tiver carga distribuída retangular é parábola. Se não tiver carga nenhuma é uma reta inclinada, mas depois você entende o porquê disso. Então agora, meu momento anterior já não é mais o 0, né? Meu momento anterior, a próxima área é 57,5.
mais ou menos 72,5 menos, né? Porque deu negativo. Então 57,5 menos 72,5 vai ser igual a menos 15. E como a gente sabe que menos, quando os pontos negativos ficam para cima desse x, a gente vai marcar menos 15 aqui e vai puxar o nosso gráfico. Menos 15, que é o nosso momento anterior, mais a área seguinte, que deu 18,9, vai ser igual a menos, olha, eu deixei, não, mais mesmo, é da positivo, né? Mais 3,9, então traça para cá já, 3,9 menos a área seguinte, que é essa daqui, né? Que é a nossa área 1, 2, 3, 4. Nossa área 4 menos 3,90 igual a 0. E olha que bacana, lembra que a gente comentou que na rótula tinha que dar 0. Então você vê que esse cálculo de momento por área do esforço cortante dá certo. Tá, pessoal, então aqui agora 0 menos 12,5, que essa nossa área 5 vai dar 12,5 e você vai traçar uma reta inclinada porque não tem carga nenhuma. E aí agora aqui entra um detalhezinho que não entrou aqui na área, né? Nós temos o menos 10, ou melhor, o mais 10, né? Porque está no sentido horário. Os 10 kN de momento dessa vez tem que entrar, por isso que eu falei que era importante deixar essa linha aqui, ó. Então chegou numa linha, você sabe que tem que ter uma mudança. Então o que vai acontecer aqui? A gente vai somar mais 10,5 aqui. Então menos 12,5 mais 10 vai dar menos 2,5. Aí agora sim, nosso momento anterior a esta área aqui, somando com esta área que é menos 12,5, vai dar menos 15. E nosso momento anterior, somado com esta área aqui, que é positiva, mais 15, menos 15 mais 15 vai dar 0. E aí tá aí, pessoal, o nosso gráfico de momento, que começou em 0 e terminou em 0. Isso quer dizer que a gente pode ficar feliz porque a gente acertou mais essa. Beleza, pessoal? Então tá aí, volte esse vídeo, estude ele. Ele é eu acredito que é um bom vídeo para você ir tirando dúvidas, ok? No próximo vídeo eu vou somar tudo isso aqui de novo, desde o início lá das reações de apoio, mas na hora de somar essas equações e tal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos somar por equações, e a gente vai ver por que é uma parábola quando a carga é distribuída no diagrama de momento, por que é uma reta quando é carga distribuída no diagrama de esforço cortante, e assim por diante, ok, pessoal? Então, bons estudos aí para vocês, um abraço e tchau!